Fala, chifrudos! Mal piscamos e já começou outra temporada de balanços. Verdade. E já vamos começar com uma gigante balanço da Vale na tela. Fala, meu rebanho de investidores de sucesso, aqui é o Boizão e sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai dar um mergulho profundo, ou melhor, dar aquele passeio completo pelos pastos da Vale para destrinchar os resultados do primeiro trimestre de 2026. Para quem está querendo saber se essa verdadeira vaca leiteira da Bolsa ainda tem muito leite para dar, bom, chegou no lugar certo. Prepara o caderninho aí e vamos que vamos! Mas olha só, antes da gente ir para os números, eu preciso dar um aviso muito importante. Confiar puramente no sistema público de previdência, o nosso famoso INSS, é um caminho muito rápido para encontrar o coxo totalmente vazio lá na frente. O grande ponto aqui é entender a necessidade absoluta de construir o seu próprio pasto de aposentadoria. Investir não é um luxo, pessoal, é pura questão de sobrevivência. É plantar o capim hoje para não passar fome no inverno. Faz sentido, né? Então, para a gente se organizar, o nosso mapa da fazenda de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o pasto de investimentos, depois a gente vai mastigar os números, no ponto 3, o novo bezerro de ouro, aí vamos ordenhar os dividendos e para fechar, a gente responde se os pastos estão mesmo mais verdes. Ah, e quem já curte o conteúdo, não esquece de seguir os canais do @boizoninvestidor para dar aquela força. Bom, entrando na nossa primeira parte, o pasto de investimentos, focando no domínio de mercado da Vale. Olha só a escala monumental dessa operação, é um negócio simplesmente impressionante. A Vale não é um bezerrinho qualquer não, viu? Ela é nada menos que a segunda maior produtora de minério de ferro do planeta inteiro, abocanhando quase 20% de todo o pasto global desse mineral. E tem mais, ela é a sexta maior produtora de níquel e a 11ª em reservas de cobre. O que isso significa na prática? Que quando a Vale se move, o mercado inteiro sente o peso do casco. Parte 2. Mastigando os números. Vamos dar uma olhada nos resultados financeiros desse primeiro trimestre de 2026. De cara, a gente bate de frente com uma receita líquida gigantesca de 9,2 bilhões de dólares. E isso foi faturado só nestes primeiros 3 meses do ano. Para a gente ter uma ideia real da força desse touro, isso representa um crescimento muito sólido de 14% se a gente comparar lá com o mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, o apetite do mercado global continua insaciável. E o crescimento do EBITDA ajustado acompanhou o ritmo, saltando de 3,2 para 3,8 bilhões de dólares. Para quem não está tão familiarizado, pensa no EBITDA como todo aquele leite fresquinho que a empresa produz antes de ter que pagar os custos de manutenção da fazenda, tipo os impostos e os juros. Foi um salto formidável de 23%. Isso prova sem sombra de dúvida que a operação da Vale está cada vez mais eficiente. Agora falando sobre as dívidas, podem ficar tranquilos porque as cercas por aqui são incrivelmente fortes. A dívida caiu 2% e está ali na casa dos 18 bilhões de dólares. A alavancagem da empresa está num patamar super confortável de 0,8 vezes, com um índice de cobertura de juros de 16 vezes. Traduzindo isso para o nosso bom e velho bovinês, a empresa gera muito, mas muito mais caixa do que ela precisa para pagar os juros da dívida. A saúde financeira, sinceramente, está um touro de forte. E isso nos leva à parte 3, o novo bezerro de ouro, que é a explosiva divisão de cobre e níquel. A gente sabe que o minério de ferro, representando 75%, ainda é a vaca-chefe, né? É ele que sustenta a fazenda. Mas tem uma nova fatia de 25% aí que está ganhando uma importância absurda. O cobre e o níquel estão ocupando um espaço cada vez maior e cada vez mais suculento dentro do pasto. A dependência que a empresa tinha só do minério de ferro está aos pouquinhos dividindo espaço com esses dois novos protagonistas. E olha a velocidade desse crescimento, que coisa notável. O segmento de minério de ferro é tipo aquele gado maduro e super estável. Ele entregou bons 2,9 bilhões de dólares de EBITDA, basicamente empatando com o ano anterior. Tudo dentro do esperado. Agora, o segmento de cobre-níquel, esse simplesmente explodiu. A gente está falando de um crescimento absurdo de 116%, alcançando 1,2 bilhão de dólares. Eles literalmente mais que dobraram os resultados. É o bezerrinho que virou um touro premiado da noite para o dia, sem brincadeira. Com um resultado desses, o mercado já está sussurrando pelos currais sobre um potencial IPO, que seria a abertura de capital separada focada só nessa divisão de metais básicos. E dá para entender certinho o motivo dessa empolgação toda. As estimativas mostram que só essa divisão, sozinha, poderia valer entre 40 e 50 bilhões de dólares. Como o valor de mercado de
toda a Vale hoje é de 75 bilhões, a gente está falando de um valor oculto gigantesco prestes a ser destravado. Eles já têm planos engatilhados para dobrar a produção de cobre até 2035 e gerar 1,1 bilhão em caixa já agora em 2026. É muito potencial. Mas também não dá para esquecer da nossa velha e boa vaca leiteira. A matemática do minério de ferro continua sendo super simples e atrativa. Vamos lá. O custo total de produção da Vale, já colocando frete e qualidade na conta, fica em torno de 65 dólares por tonelada. Só que o preço de mercado lá fora tem se mantido firme na casa dos 100 a 107 dólares. A diferença disso aí é o quê? Margens de lucro massivas que a empresa captura trimestre após trimestre. O modelo de negócios principal não para de imprimir dinheiro. Isso nos leva para a melhor parte da fazenda. O ponto 4. Ordenhando os dividendos. Vamos ver essa geração de caixa e os pagamentos. As estimativas do mercado apontam para um dividend yield, aquele retorno em dividendos, rodando entre 6,0% e 7,6% agora para o ano de 2026. A expectativa é que a empresa gere até 5,7 bilhões de dólares só em fluxo de caixa livre. Então, essa distribuição para quem é acionista vai trazer uma rentabilidade bem interessante só em proventos. É verdade que não são aqueles mais de 10% que a gente via num passado recente, mas convenhamos, ainda é um balde de leite muito bem cheio e super satisfatório. E para a gente saber exatamente quando formar fila lá no coxo, o calendário já está desenhado. A gente teve aqueles proventos antecipados em dezembro de 2025 e o próximo grande evento que tem que estar no radar é em agosto de 2026. É ali que vai ser a Datacom, que sai junto com os resultados do segundo trimestre. E não para por aí, porque depois disso, a expectativa é de mais um pagamento de juros sobre capital próprio lá em dezembro de 2026. São datas fundamentais para anotar e não deixar esse leite derramar. Chegando no nosso último ponto, a parte 5. Os pastos estão mais verdes? Vamos para o nosso veredito final sobre o valuation da empresa. O grande dilema do momento fica bem evidente quando a gente olha para a cotação da ação. Ela simplesmente decolou, subindo quase 70% nos últimos 12 meses. E o curioso é que, historicamente, a ação da Vale anda sempre de mãos dadas com o preço do minério de ferro. Mas o minério permaneceu totalmente deitado no pasto, flat, ali na casa dos 100 dólares por tonelada. Esse baita descolamento sugere fortemente que o mercado já está precificando, já está antecipando esse gigantesco destravamento de valor que pode vir com o IPO de cobre e níquel. Então, para a gente fechar esse nosso raio-x de hoje, fica a reflexão de ouro. Será que a ação ficou cara demais depois de uma arrancada dessas de 70%? Ou será que esse IPO do braço de cobre e níquel é de fato uma mina de ouro escondida que ainda vai trazer muita alegria para o nosso rebanho no longo prazo? Pesar esses dados, avaliar o baita potencial futuro dos metais básicos contra o salto recente da cotação, esse é o passo essencial na jornada rumo à independência financeira. E por hoje é isso, bovinos. Agora já sabe, né? É comentar para nós o que acha da empresa, se é acionista, se quer comprar agora, interage aí. Curte, compartilha, segue o canal e o perfil. Verdade, galera. Ajuda a gente. Abração, fiquem todos com Deus. É Money!